Começa agora mais um Espaço Universitário, programa que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o cordel. Você já ouviu falar ou já leu algum cordel? Eu li muito tempo atrás, acho que na escola, porque infelizmente esse tipo de arte não é estimulado aqui em São Paulo, né? Bom, então vamos conhecer agora um pouco mais sobre essa arte com o documentário O Tal do Folheto, entre o cordelista e o jornalista. Roda aí. E contar história em cordel vem da tradição oral. Ganhou fama em Portugal, da fala para o papel. Manteve-se bem fiel ao verso, a rima e a voz, até que aqui entre nós teve sua evolução. Prestem agora atenção, muita história vão ouvir, com prazer adquirir, cultura, educação, com prazer adquirir, mais cultura, educação. O cordel, que nem falei a Ariane Suassuna, o folheto, o bicho é poderoso, ele é poderoso. O cabo é, o tal do folheto do cordel, ele vai longe. Se você chegar agora no Alto Sertão, no lugar mais seco que tem, numa casinha mais simples que tem, você encontra um cordel. Se não encontrar um cordel, mas tem um poeta que vai declamar para você. E já que Deus me fez um poeta, eu lhe peço inspiração para narrar umas histórias de amor, ciúme e sedução, que ainda hoje são decantadas do Cariri até o sertão. Vocês conhecem literatura de cordel? Ele dizia assim, o que é isso? Aí eu mostrava o livrinho, aí dizia assim, isso eu conheço, é romance. Aliás, chamavam muito de romance também. As histórias mais longas, popularmente eles chamavam também de romance. Então chamavam romance, folheto de feira. O primeiro cordel foi impresso aqui em Pernambuco no final do século XIX por um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros, né? E a partir daquele momento, o cordel passou a funcionar também como o noticiário, como o jornal de hoje em dia. Naquela época, o cordel funcionava como um jornal, porque as notícias chegavam atrasadas, muitíssimo atrasadas. O cordel, historicamente, desde o final do século XIX, ele cumpriu um papel fundamental, que era levar justamente os acontecimentos para o conjunto da população. Por exemplo, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos no século XIX, e naquela época, os cordelistas, inclusive, foram importantíssimos para divulgar aquele episódio da história do Brasil. O cordel é uma cultura popular, é a rima, o cordel é o que vai do povo para o povo, é a liberdade de expressão. A literatura de cordel é uma manifestação cultural essencialmente narrativa, não é. A poesia pode aparecer em alguns momentos de grande inspiração do poeta, mas a proposta dela é ser uma manifestação cultural narrativa. Sou cordelista e declamo poesia popular, essa cultura que eu amo, quanto mais faço, mais gamo, isso eu não posso negar. Fazer verso mesmo errado, mal rimado, mal medido, um percurso todo comprido, dá um trabalho danado. Mesmo desmetrificado, nem todos sabem fazer. Quem possui este poder, este dom, esta grandeza, foi buscar na natureza, é mestre sem aprender. O cordelista, eu acho ele o grande, sabe? É um ser diferente, é um escritor diferente, porque a poesia dele é diferente, o lirismo dele é diferente, até nas coisas feias ele põe coisas bonitas. A principal função do cordelista é levar conhecimento e levar, às vezes, a dúvida. Então, o cordelista, ele como cidadão e paga os seus impostos, ele não quer ver o seu povo daquele jeito, ele quer ver a coisa andando direitinho. Todo mundo não está pagando. Não está pagando o imposto direitinho, o que é que está faltando? Então ele vai lá e faz a crítica em versos poéticos, para não estar aquele negócio bem repetindo. Não, porque isso, porque mostra... Não, ele vai lá e faz, para você se aposentar, tem que ter profissional. Ele vai lá em versos e faz a coisa fazendo uma crítica. Muitas pessoas acham que rimar 2, 3 palavras é fazer um cordel. E não é, porque o cordel é difícil de fazer, mas deve ser fácil de entender. Mas o autor deve ter muito trabalho para fazer, porque é algo complexo, é literatura, e escrever não é fácil.
brigado muito com os poetas no bom sentido, no sentido de aprimorar a sua escrita, né? De não escrever o cordel à noite e publicá-lo pela manhã. Pelo contrário, escreva o cordel à noite e pela manhã reveja o cordel, releia-o, trabalhe a sua história, trabalhe a parte poética, porque nós necessitamos, o cordel necessita ser visto como literatura brasileira, literatura formadora, né, do pensamento brasileiro. Tem a arte que é do povo, do barro faz a história, a poesia é contada com poder e muita glória, e eu faço o meu cordel pra ficar bem na memória. Dedico ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. O cordel em si, ele sempre teve esse trabalho, esse objetivo de informar e também informar. Muitas pessoas, né, os avós de muita gente aqui do Nordeste, aprendeu a ler através da literatura de cordel. Por quê? Porque o cordel, o matuto comprava o cordel na feira e o que sabia ler, lia para aquela roda de moradores que tinha ali no sítio. Então, a partir dali, alguns iam se interessando e começavam a aprender a ler. Aconteceu com muita gente, inclusive com o meu próprio avô. Muitos poetas aprenderam a partir de outros poetas, ágrafos também. Não eram analfabetos. Eles tinham conhecimento empírico, não era um conhecimento acadêmico, nem livresco, nem escolar, mas eles tinham um conhecimento capaz de transcender todos esses obstáculos que hoje a nossa academia considera como frágil. Meus pais eram analfabetos, minha mãe aprendeu a ler sozinha, era um autodidata, e meu pai nunca aprendeu a ler. Mas ele amava o cordel, ele gostava das histórias contadas em cordel e ele comprava para minha mãe ler. E eu aprendi com ele me contava, ele decorava as histórias que ela lia e ele passava para mim. O leitor do cordel não é necessariamente alguém que lê, mas alguém que escuta, que decora e que passa adiante aquilo que ouviu, porque os versos dos folhetos, muitas vezes em cestilhas ou em cetilhas, há uma facilidade muito grande pela métrica, pela rima, das pessoas assimilarem. Eu, por exemplo, que morava no interior, num sítio, quando eu comecei a estudar no colégio, eu já fui alfabetizada, porque aprendi a ler com minha mãe lendo cordel. O povo tem seu falar, seus costumes, suas crenças. Entre tantas diferenças, há muito que admirar, aprender e ensinar, discordar e dar razão. Portanto, presta atenção que vou registrar aqui o falar do Cariri, meu extremado torrão. O cordel tem essas duas importâncias, né? A importância na alfabetização de mudar a consciência do cidadão e a importância de inserir socialmente esse mesmo poeta de cordel. Tudo era simples, doutor, mas o povo era feliz. Isso era naquele tempo, porque hoje o que se diz é que o progresso chegou e fez o povo infeliz. Os usineiros cercaram as terras por arredor e hoje o trabalhador sofre que faz até dó, ganhando um salário mínimo, trabalhando só a só. E é só no tempo do plantio, da limpa e do colher. Depois fica parado sem ter nada o que fazer. E isso é que faz o pobre do trabalhador sofrer. Muito legal, né? Bastante. E para falar sobre a produção desse documentário, recebemos a Tatiana Terra e a Cíntia Cardoso, jornalistas formadas pelo Mackenzie. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Carol. Obrigada, Mel. Obrigada pela oportunidade de mostrar o tal do folheto. Meninas, para começar, por que falar sobre cordel? Vocês já tinham contato com isso antes? Então, a gente estava naquela fase de escolher o tema do TCC, era muita energia num grupo só, a gente queria falar sobre tudo. E o nosso orientador, o Alexandre Rodi, ele já era de letras. E em 2007 eu acabei indo para o Piauí, para o sertão do Piauí, São Raimundo Nonato, de Seu Arco Verde, e eu acabei tendo contato com o cordel físico. E eu comprei alguns, aí no dia que a gente estava debatendo, queremos lendas urbanas, queremos isso, a gente quer aquilo, eu estava usando uma bolsa de estilogravura, que é uma arte muito utilizada no cordel. E aí eu falei,
gente, cordel. Eu tenho algumas edições lá em casa, eu posso trazer, a gente vê se bate com o nosso projeto. A gente tinha ideia que a gente queria uma coisa muito humana, jornalismo humanizado. Mostrar o olhar, mostrar a afeição, isso já era certo. Mas aonde isso a gente não sabia. E a gente super queria dar voz para quem não tem voz nas grandes mídias, então o cordel apareceu pra gente desse jeito. E como que o grupo aceitou esse tema? Todo mundo gostou na hora, topou? Não, acho que na hora deu uma estranheza, porque a gente estava pensando tanto em lendas urbanas. Depois a gente, no começo era contos de fadas, alguma coisa assim, a gente passou para lendas urbanas, então aí veio o cordel, então a gente parou e falou, tá, vamos ver o que é isso, vamos ver para onde que a gente pode levar o cordel, como que a gente pode trabalhar em cima desse tema. Porque o cordel, ele é mágico, ele tem essa coisa de mexer com o lúdico e mexer com o real também, onde eles se encontram, então foi bem bacana. E a gente encontrou essa ligação com o jornalista que deu assim, sabe, foi a cereja do bolo. Que a gente falou, nossa, vai ficar muito legal. E aí a gente investiu nessa ideia. E vocês foram pro Nordeste gravar esse documentário. Como foi essa experiência? A experiência foi muito bacana. Na verdade, o nosso trabalho ele começou aqui em São Paulo. Então a gente fez toda uma pesquisa de campo aqui, aí a gente resolveu começar no Rio de Janeiro, então as meninas viajaram para o Rio de Janeiro, e aí depois a gente se organizou, fez toda uma programação, um planejamento para a gente ir para o Nordeste. E aí foi uma experiência muito bacana, porque a gente conheceu uma cultura assim muito legal, né? E a gente ter contato com as nossas fontes, que vivem de cordel, que viver de literatura em geral já é difícil, agora viver de literatura de cordel, sabe, foi assim, foi extraordinário. E tanto que a gente também aprendeu muito. Com certeza. A lidar com os problemas que aconteciam e a gente estava longe de casa, a gente não tinha como resolver e a gente tinha que ir atrás. Foi muito bacana. E deu a perceber que eles são bem unidos, já que ele não tem essa voz toda, é o pessoal de São Paulo que mandou o contato do pessoal do Rio, que mandou... E foi indo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Todo mundo se conhece, né, nesse meio. Muito, é incrível, não. E foi tudo por Facebook, assim, para achar as nossas fontes. Foi, como a gente vai achar? E quando você coloca cordel, começa, é Rivani do cordel, é não sei quem do cordel, e aí um fala pro outro, aí é amigo, aí passa, e no final a gente tinha um leque muito grande de opções. A gente deu muita sorte, mas não foi sorte, foi muita gente ajudando a gente, muita gente mesmo, gente querendo dar voz pro cordel, falar, pelo amor de Deus, mostra. A gente não é toda hora que aparecem 4 estudantes atrás da gente, né, para falar sobre cordel. Eles devem ter ficado muito felizes. Sim, foi bem bacana. E o agendamento de entrevistas, ele aconteceu aqui em São Paulo e vocês foram pra lá? Ou vocês foram pra lá sem agendamento? Não, eu acho que ia ser um tiro no escuro, sair pelo meio do Nordeste. E aí, você faz cordel, você não faz? Não, nós somos meio metódicas, assim, não dá pra gente sair por aí e só ir, né? Então, quando a gente foi pro Rio, a gente entrou em contato com a Academia Brasileira de Cordel, que fica em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A gente conversou com o Gonçalo, então foi tudo marcado. Mas é lógico que nada é certinho e quando chega lá conhece mais pessoas incríveis que não estavam com uma entrevista marcada ou algo do gênero. Por quantas cidades vocês passaram no total? Quanto tempo vocês levaram o processo todo? De viagem? No Nordeste, nós passamos uma semana. Foi uma semana. Então, o tempo também, a gente tinha um prazo, assim, curto, né? Então, a gente já tinha que ir direto no alvo. E acho que no Nordeste foram... A gente chegou para Pernambuco. E em Pernambuco a gente filmou em Recife e Olinda. Isso. De lá a gente partiu pra Paraíba. Foi pra Campina Grande. E tinha acabado de inaugurar o Museu dos Três Pandeiros. E um dos pandeiros era exatamente sobre o cordel. E mais uma das nossas fontes a gente acabou conhecendo lá, né? E várias fontes a gente foi encontrando no meio do caminho. E nossa, foi muito legal mesmo. E depois de lá a gente foi pra uma cidadezinha muito pequenininha, lá perto, que é conhecida como Hollywood Nordestina. Todo mundo conhece, todo mundo já viu o Auto da Compadecida. Romance, tudo filmado lá, né? Que foram gravados lá. E depois a gente saiu de lá e foi pra Natal. A gente foi pro Rio Grande do Norte e a gente filmou em Natal. Tava tendo uma feira de cordel. É verdade. Aconteceu muita coisa em uma semana. Vocês planejaram, tipo, vocês já sabiam que ia ter essa feira? Ou foi meio que uma feira não. Olha que legal. Foi sorte. Foi saindo sozinho, então, parte do trabalho, né? A gente sabia que a gente ia filmar no Museu dos Três Pandeiros, mas não sabia que um dos pandeiros seria só sobre literatura de cordel. Foi tipo, uau. E todas vocês foram juntas? Parcialmente, né? No Rio de Janeiro foram 3 e depois no Nordeste foram mais 3. Mas quem ficava, sempre ficava com
com aquela responsabilidade de dar um apoio, sabe? Ó, a gente precisa disso. E a pessoa já ia atrás, né? Nossa, bem importante, né? Mas foi muito legal. Mesmo assim, à distância, mesmo não estando participando, ela acabou participando. Ah, né? com certeza. Grupo é grupo. 100%, a gente estava junto todo o tempo. E qual foi a maior dificuldade desse trabalho? A gente teve alguns tropeços. Memória, eu acho que foi memória, não foi? A gente teve muitos tropeços no meio do caminho, assim. Na verdade, por culpa nossa, né? De tipo, desatenção. Por exemplo, eu esqueci de levar a lapela pro Nordeste. E a gente tinha pagado muito caro na lapela, então chegou lá, a gente ficou meio desesperado. E aí a gente foi... Numa Teodoro de Recife e comprou Santa uma... Efigênia, tipo uma Santa Efigênia. É verdade. Lá do Recife. E a gente pagou R$5 na lapela. A lapela era bem melhor do que a gente tinha comprado aqui. E aí Sério, foi de graça. E no aeroporto. E funcionava, detalhe, funcionava muito melhor. Muito melhor. O áudio era tipo perfeito. Porque todo o nosso material ele era do Mackenzie, menos a lapela e o boom que a gente rachou pra comprar. E chegou no aeroporto e aí eu lembro até já muito falando: vocês não vão entrar com isso. Isso, vulgo tripé. Não, moça, pelo amor de Deus. Sem tripé a gente não grava. Aí faz voltar a mala de uma e faz voltar a mala de outra. Aí abre a mala assim, cheio de cobertura. Não era cobertura, cheio de roupa, tudo de oncinha. Eu falei, meu Deus, mataram uma onça e botaram aí dentro. Aí, nossa, a gente forçou muito pra entrar aquele tripé naquela mala. Mas deu tudo certo, Deu tudo certo. Foi uma aventura. Aí trancou a chave dentro da mala. É verdade, eu lembrava disso. Mas enfim, muitas coisas aconteceram. Mas assim, do trabalho em si, sobre o cordel, a gente foi muito... A gente foi muito abençoada, vamos dizer assim, sabe? Porque caminhou tudo muito bem. Tudo foi muito planejadinho, mas mesmo coisas planejadas dão errado. Claro. Mas não deu, nada saiu assim que a gente falou assim, nossa, não vai dar mais certo. Quando a gente foi pra Hollywood Nordestina, uma pessoa tinha falado de um cordelista, mas era muito... Esse foi um tiro no escuro, encontrar o cara na cidade. Uma cidade. A gente chegou na cidade, gente, nada. A cidade vive em função a uma festa que acontece em setembro, se eu não me engano. Mas a gente chegou na hora do almoço. E a cidade, ela fecha tudo na hora do almoço. Todo mundo dormindo, porque é muito quente. A gente chegou na hora errada e falou, meu Deus, cidade cenográfica mesmo. Porque é uma cidade cenográfica porque nunca chove e não tinha ninguém na rua. Mas a gente achou. Nossa, ele tava passando de moto e foi, e aí, para, você mesmo. Foi meio caça ao cordelista. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, ainda filmamos com Hollywood Nordestina de fundo, de plano de fundo. Que lindo. E todas essas viagens devem ter dado, assim, muito tempo de material, né? Como que vocês fizeram essa seleção de material? Então, do mesmo jeito que a gente planejou a viagem, a gente também teve que, assim, nos forçar muito a focar no que a gente queria. Dá uma dó, né? Dá muita dó. Mas a gente já foi com roteiro. Então, a gente tinha perguntas e a gente foi selecionando quem respondeu melhor aquela pergunta no nosso ponto de vista e como se enquadrava no trabalho. Exatamente. E aí a gente foi descartando, assim, foi bem complicado, porque a gente também tinha um prazo de documentário. Por ser no TCC, a gente tinha, assim, um limite de tempo. Então, chegou no final, a gente teve que ir tirando mesmo, mas... paciência. Mas foi o processo, acho que foi o processo mais longo do trabalho. Foi o processo mais longo. A elaboração, achar o tema, começar a pesquisar sobre, foi a edição. A gente ia todo dia pra ilha do Mackenzie, né? Porque a gente não tinha computador adequado, Final Cut. E ia lá, de 2 em 2, filmei tal parte, decupei essa parte. Aí próxima, do minuto tal. Ficava estudando em casa, marcando tudo, senão deu muito tempo de filmar. Deu. Eu acho que essa foi, assim, deu até um pouco de atrito, porque às vezes uma se apegava a um personagem. Sim. Então uma se apegou a um personagem, outra se apegou a outro, às vezes tinha que tirar alguém, e aí a gente, sabe, a gente ficava meio... Mas então, como foi a escolha das cidades? Porque o planejamento financeiro deve ter sido complicado. Primeiro a gente focou em achar fonte. Quando a gente achou, a gente foi decidindo pelos locais. Tanto que tinham pessoas que estavam muito no interior do estado e não dava, né? Exatamente. Que ficava inviável pra gente chegar até essa pessoa. Aí depois que a gente achou as fontes, escolhemos as cidades, aí a gente pesquisou hotéis, lugares que a gente podia ficar. Mas aí realmente... Mas, gente, todo mundo estagiário de jornalismo, né? Não ia dar nunca. Não ia dar certo. Então, o que a gente pensou? Vamos encontrar pessoas conhecidas que morem nessas cidades. Vamos ver o que a gente encontra. E aí foi muito legal, porque a gente foi descobrindo outras... Foi quase um couchsurfing no Nordeste, foi incrível. Em Pernambuco, a Hebe tinha uma amiga que tinha uma amiga e apresentou a amiga que a gente foi. A gente não conhecia ela. A gente não conhecia. Não sabia nada sobre ela, nem o que a gente ia encontrar. E a gente foi extremamente bem recebida.
Nossa. Então, eles são muito acolhedores. Todas as cidades que a gente ficou, eles acolheram a gente se sentiu filha. A gente só comia. Comia muito, todo lugar. Não, mas vamos comer um pouquinho mais. Gente, come mais. Comemos bastante. E então isso foi em Pernambuco e na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Na Paraíba, a gente ficou na casa dos meus tios-avós. E no Rio Grande do Norte, na casa da minha prima de 2º grau. Foi encontrando gente da família. Foi bem bacana. Muito legais as histórias, gente. Muito obrigada por terem vindo aqui conversar com a gente. Vocês são super bem-vindas aqui no Espaço Universitário. Obrigada pelo convite. Obrigada, a gente adorou. Foi incrível. E no próximo bloco vamos receber outras 2 integrantes do grupo, então não saia daí, porque o Espaço Universitário volta já já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje falando sobre literatura de cordel. Vamos assistir agora a segunda parte do documentário O Tal do Folheto, entre o cordelista e o jornalista. Roda aí. No Burgo das Cabaças, quando os bichos falavam, tudo era bem governado, sua verdade pregavam, pois com honestidade o seu mundo governavam. Diferente dos homens, as suas leis sempre cumpriam, pagavam seus impostos, benefícios recebiam, e em época de eleições, promessas jamais faziam. Aqui, ó. Esse cordel aqui foi o censurado. Que eu digo assim, para você se aposentar, tem A profissional, resiste de nascimento, só serve original. Até você conseguir, vai sonhar e passar mal. Essa tal de aposentadoria, que agora eu vou destrinchar, pede tanto documento da vontade de chorar. O povo sofre demais, você pode acreditar. Esse aqui foi o que censuraram, mas que um juiz, ele entendeu que não pode ter censura no país. Graças a quem ganhou não só foi eu, acho que foi o país e foi o povo. E tem esse aqui, ó, que eu fiz o mote dizendo: meu cordel foi censurado pelos homens do poder. Tá aqui, ó. Nunca pensei de passar pelo medo tão danado no dia que fui chamado para poder me explicar. Começaram a falar o que eu devia escrever, para depois devolver, mas eu fiquei preocupado que meu cordel foi censurado pelos homens do poder. A poesia popular, ela jamais deve ser reprimida. E dentro de mim, como professor e como jornalista, eu jamais posso enveredar e nem alimentar a ditadura. Eu combato. Se esse for processado, eu boto outro. Só quando eu morrer é que pode tirar a minha liberdade de expressão. O cordelista como fonte de opinião é muito forte, entende? Porque é através do verso que a gente faz com que a pessoa comece a rir, comece a entender melhor as coisas. Então, principalmente em época de eleição, é que o cordelista é muito utilizado. Porque, veja bem, é muito fácil você pegar um santinho de um candidato e olha ali, vê o número do cara e joga fora. Se você pegar um cordel de um candidato, você vai levar para casa, você não vai jogar no lixo o cordel. A respeito de alguns poetas que fazem folhetos em época de campanha eleitoral, tem um fenômeno muito curioso que eu já ouvi de pelo menos 2 ou 3 cordelistas. Ele diz assim: eu já fiz vários, faço, mas não boto meu nome. Eu crio um pseudônimo. Por quê? Porque ele disse: não, o que eu estou fazendo não é por questão ideológica, eu estou fazendo para sobreviver. Tem um cara de canalha mostrando na sua ação, procura enganar povo, mas recebeu uma lição. Quando abriram as urnas, não fez nenhum campeão. O povo logo respondeu: tu aqui não tem vez não, vai cantar em outro lugar, ó rei da corrupção. Procura enganar outros, queremos um cidadão. Há muito mais de um século, todo o sertão brasileiro, principalmente o Nordeste, este vem sendo o primeiro, que tem através do verso notícia do mundo inteiro. Temos jornal e revista, mas o sertão não conhece a sua atualidade. Em poucas cidades cresce, sertão só se informa bem quando o cordel aparece. O cordel, como literatura, ele trabalha todas as temáticas. E uma das temáticas é a notícia. O que acontece no momento pode se transformar em um cordel. Um exemplo claro foi a morte de Ariano Suassuna recentemente. No outro dia, após a morte de Ariano, já tinha cordelista publicando um cordel sobre que é a chegada de Ariano no céu. A arte tem o poder de transcender a morte, de transformar a vida, trazendo amor e sorte, da angústia afastar.
dos males curar, dando para a vida um norte. Então o autor vai, mas fica a sua obra. O cordel é o jornal do cordelista e o cordelista é o jornalista. Ele escreve e bota para o mundo, entendeu? Eu acho que o cordel é a ferramenta do artista, é a ferramenta dele se expressar. Antigamente, se saía no cordel era verdade. E acho que perdeu um pouco isso, mas o cordel ainda é esse formador de opiniões. O cordel está sempre apontando as mazelas do país. Porque eles diziam em linguagem popular aquilo que o povo não ouviria numa outra linguagem, numa linguagem rebuscada, numa linguagem jornalística do jornal oficial. Então, o folheto de cordel, ele funciona exatamente como o contraponto até do próprio jornal oficial que circulava. E o cordel, ele tem esse poder de influenciar. O cordel, quando as pessoas gostam de acreditar no que o cordelista escreve, acho que o cordelista é esse jornalista popular. Só que o poeta, ele não estudou tanto, é um pouco, não tem a linguagem do jornalista. Por isso que eu não estudei, né? Se eu tivesse estudado tanto, eu não estava gaguejando tanto, nem falando palavras meia que muita gente não entende. É o pro que, pro li, pro culá, isso aí não existe no dicionário. Eu não troco meu oxente, minha reto também não, nem um tal cabra da peste, nossa forte expressão, pois nosso vocabulário, nunca que eu abro mão. A palavra bexiguento, eu já ouvi meu pai dizer, quando eu era bem criança, isso não posso esquecer. Está na minha memória e eu me lembro para valer. O poeta, quando conta uma história, quando narra um acontecimento, ele não está muito preocupado o tempo todo com a verossimilhança. Ele está muitas vezes ligado com a fantasia, ele transforma aquilo, ele brinca, ele apresenta um ponto de vista às vezes mais pessoal. Então ele não tem uma preocupação propriamente jornalística, ele transforma o fato em poesia, ele está preocupado no ritmo, na brincadeira. É a história de José, filho de Dona Sinhá, que partiu da sua terra, pois já não tinha o que dar. Pro modo a cerca adotou e pra capital se mandou, buscando em que trabalhar. Um dia de manhãzinha se levanta destemido, dizendo a mulher Chiquinha, já tô mesmo resolvido, tu arrebanha os meninos, que agora o nosso destino é o que Deus fosse vido. Quando Getúlio Vargas se suicidou, a notícia chegou, a questão da comunicação ainda era pouca, e a notícia chegou esporadicamente, foi chegando devagarinho lá pelas bandas do Nordeste. E o povo só foi acreditar mesmo que era verdade quando chegou o cordel contando a história da morte de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas morreu, surgiram dezenas de folhetos. Certamente o personagem histórico que teve mais folheto publicado sobre ele foi Getúlio Vargas. Cordel, para mim, é uma literatura. É uma literatura que informa, que indica. Para mim, o cordel é a maior expressão da cultura nacional brasileira em termos de literatura. Para mim, é uma bandeira que abre portas aonde eu vou. É luta constante, mas é muito prazeroso, muito bom. É muito bom lidar com a poesia popular, com o nordestino, com as coisas da nossa gente, é muito bom. Sou uma privilegiada. E Cleusa, eu gosto muito de uma frase que Cleusa fala. Cleusa diz que o cordel só tem dois públicos, aquele que o ama e aquele que não o conhece. Isso quer dizer o quê? Que fatalmente quem o conhece amará o cordel. Acho que é como dizia Jorge Amado, em toda realidade tem uma fantasia e em cada ficção tem muito da realidade, né? A vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Se a arte imita a vida, e a vida? A vida imita quem? Uma vai imitando a outra da forma que lhe convém. Só sei que viver com arte é a melhor arte de alguém. Se te resta, meu amigo, ainda a respiração, cante, dance, celebre, siga seu coração, porque celebrar a vida
é uma forma de oração. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. É um documentário bem diferente, né? A gente viaja muito, conhece outras coisas, eu gosto. E agora a gente recebe as jornalistas Rebeca Carrara e Gabriela Gonçalves, que também participaram da produção desse documentário. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. E meninas, vocês tiveram apoio da faculdade para fazer esse documentário? Nossa, muito, muito. A gente teve um apoio em todos os sentidos, assim. A gente deu muita sorte do orientador que a gente teve, que é um cara incrível que faleceu recentemente, inclusive, do nada, ninguém esperava, não estava doente, enfim. Mas com um coração enorme, nobre, sempre disposto a ajudar. Ele era diretor da faculdade e sempre teve tempo para as nossas reuniões, para as nossas dúvidas, sempre com um sorriso no rosto, abraço apertado e um café, uma balinha para a gente, assim. E ele orientou desde enquadramento, desde dicas e organização, sempre puxou muito, assim, para conseguir o nosso melhor, até da parte prática. Porque na época eu estagiava no Mackenzie e a gente teve um suporte muito grande, assim, os funcionários da TV Mackenzie, de um centro de rádio e televisão que tinha na época, eles cederam o tempo deles para ensinar manuseio de câmera, de microfone, técnicas, luz. A gente conseguiu, a faculdade fornecia o equipamento, a gente foi viajar com câmeras. E com esse apoio a gente conseguia fazer jogo de enquadramento, a gente conseguia até edição de vídeo, que nós editamos o documentário, nós 4, a gente se dividia durante a semana em duplas para editar. E eles que nos ajudavam, davam dicas, assistiam, acompanhavam, de suporte, de apoio, a gente não tem o que falar, assim. Muita gratidão por eles, porque a gente não conseguiria sem apoio, isso com certeza. Provavelmente isso que foi o que resultou naquele documentário legal. Sim, é um documentário, tanto é que nos créditos, assim, tem uma infinidade de agradecimentos, assim, desde dos funcionários da faculdade, nosso orientador, amigos que ajudaram a gente, que viajaram, enfim. Foi muito apoio, assim, muita gente comprou nosso barulho, assim, acompanhou, sabe? Ai, que bom. E, Rebeca, como foi a banca do TCC? Bom, na verdade foi bem tranquilo, assim, eles já tinham assistido o documentário e quando eles assistiram novamente no dia da apresentação, a gente ficou meio nervosa, assim, na hora, mas eles foram bem receptivos, eles compraram, como a Gabi falou, eles compraram nossa ideia, porque era um formato diferente, né, era um formato novo, assim, de documentário, então a gente ficou meio receosa por isso, porque era um dos professores que foi à banca, ele era professor de audiovisual, e o outro era de TV também, se eu não me engano. Sim, tinha contato. Os dois eram dessa área. E também o nosso orientador. E eles foram bem receptivos, gostaram muito. Eles questionaram a gente também, né, da nossa proposta, do porquê escolher porquê a gente não aparecia no vídeo, porquê não aparecia a nossa voz, porque havia um consenso desse formato, né, e a gente tentou ir totalmente contrário, a gente não queria usar a nossa voz, ao contrário, a gente queria dar voz aos cordelistas, a gente queria dar esse espaço. Sim. A nossa ideia foi mostrar o nosso olhar sem aparecer a gente, é como se a câmera fosse nossos olhos. Então a nossa ideia foi esse olhar aproximado, nosso olhar aproximado, sem aparecer a gente. Então a gente conseguiu explicar e ainda bem que eles entenderam. E o trabalho teórico, foi difícil achar material acadêmico sobre o tema? Não. Não foi difícil, foi trabalhoso. Assim, a gente também se dividiu, a gente tinha todo o cuidado de revisão e o Alexandre, que era o nosso orientador, ele
deu muito suporte nisso, bibliografia de imagens, a parte teórica. Não lembro de dificuldade nisso, eu acho que correu bem essa parte. A gente se perdeu um pouco em fazer roteiro, a parte prática de fazer acontecer, assim, a gente tinha... Como a Tati falou, era muita energia acumulada, era a nossa vontade de fazer o melhor. E muita personalidade diferente também, né? Sim. Mas o que é bom, né? No final das contas, uma complementa a outra, Sim. né? Na verdade, também nosso trabalho teórico, ele também foi voltado para o jornalismo humanizado, né? A gente até usou como base a Cremilda Medina, que é uma autora que fala muito sobre isso, jornalismo literário e tal. E a gente usou, a parte teórica foi bem voltada para isso, assim, para esse estudo tanto que algumas citações eram cordéis no nosso TCC, bem legal. No título, vocês fazem uma relação entre o jornalismo e o cordel. Vocês já tinham isso em mente ou surgiu durante o processo? O trabalho nasceu disso, na verdade. Quando a gente escolheu o cordel como tema do nosso trabalho, a gente já identificou ali que era um canal de comunicação, né? Entre o poeta, o escritor, o pensador e o público que ele estava falando. Então, isso daqui é uma forma de comunicação, né? Esse cordel em específico é justamente o anúncio da morte de Ariano Suassuna. Então, quando a gente entendeu isso, a gente viu a oportunidade de falar, poxa, um poeta fala com um público da mesma forma que um jornalista fala. A linguagem é diferente, o meio é diferente, a veiculação é diferente, mas a mensagem se passa da mesma forma. Você tem o emissor e o receptor da mesma forma. Então, a gente entendeu isso e claro, o título do nosso trabalho, o nome do nosso trabalho veio com a construção dele, conforme a gente pesquisou, a gente conversou com as pessoas. Mas a visão, o entendimento de que um cordelista e um jornalista, eles emitem uma mensagem da mesma forma, foi o nosso entendimento inicial. É bem interessante essa relação entre literatura e jornalismo, porque parece existir linhas bem delimitadas entre as duas coisas. De um lado a liberdade criativa, poética, do outro fazer notícia. Essa mistura, vocês consideram uma característica do Nordeste? Não. Eu acho que pode ser uma característica do cordel. Porque, assim, o cordel, ele existe em todos os lugares, ele está presente. Tem poetas e cordelistas espalhados pelo Brasil, né? Isso é uma característica nossa. No Nordeste isso pode ser mais forte, isso pode ser mais influente, mas o cordelista, ele tem essa liberdade poética e ele tem o poder de comunicar e de fazer notícia em qualquer lugar que ele esteja, não só no Nordeste. Como jornalista também, ele tem a liberdade de construir o texto da forma que ele julgar correta e coerente com o veículo que ele trabalha. E a Gabi tá com um cordel na mão. Sim. O que é esse cordel, Gabi? O nome desse cordel é Tributo para Ariano Suassuna e Sua Chegada no Céu. A autora é Tonha Mota, que é uma das cordelistas que conversou com a gente no nosso documentário. Ela fez um recadinho pra gente. E eu vou ler um pouquinho, tá? Por favor. Tá. Meu Deus, dê-me inspiração, pois eu preciso falar uma notícia bem triste, mas não posso ocultar, Ariano Suassuna acabou de nos deixar. A lacuna vai ficar dentro da nossa cultura e não vamos encontrar outra dessa envergadura que gostava de passar a simplicidade pura. Baluarte da cultura, nada de demagogia, contava, e muito bem. Um mestre na poesia, hoje foi para o além, a cultura está vazia. Muito bom. Meninas, a opinião de vocês com relação ao cordel mudou? Vocês consomem esse tipo de literatura hoje? A forma como a gente enxerga o cordel mudou, claro. Antes eu passava despercebida por feiras que tinham cordel e hoje se eu paro e vejo algum lugar vendendo cordel, a gente fica histérica, a gente mostra até as imagens, as gravuras, a gente tira foto e mostra uma para outra, olha que eu acabei de ver. Essa forma de enxergar assim, mas aqui é isso, a gente tem que os lugares que vendem, que tem o cordel, são lugares muito específicos, então não consumimos a literatura de cordel, mas a gente se relaciona com ela de alguma forma e tem empatia, carinho, boas lembranças. E você, Rezi? Eu, na verdade, sobre o cordel é a mesma coisa que a Gabi, mas sobre o cordelista a minha visão mudou muito, porque até hoje eu acompanho o Facebook de alguns e até tenho contato com uma das cordelistas, e porque eu mudei muito minha visão sobre eles, assim, eu entendi muito o lado deles sobre a alma que eles põem naquilo que eles escrevem e tudo mais, e isso me encantou muito, tanto que até hoje, quando alguém pergunta de cordelista, eu
continuo falando da mesma forma, assim. Então, acho que a minha visão sobre o cordel, hoje, igual a Gabi falou, sempre me chama a atenção esse assunto, ou xilogravura e tudo mais. Eu sempre gosto de ler e quando eu passo por algum lugar que tem, eu gosto, mas principalmente os cordelistas. Um carinho, né? Eu tenho um carinho e eu gosto de acompanhar eles, assim. Eu os acompanho pelo Facebook, assim. Eu tento acompanhar. Vocês ainda têm contato com essas pessoas? Eu tenho com uma cordelista. Com parte deles, a gente se relaciona. Até hoje, o nosso documentário, ele ainda repercute de alguma forma, né? Então, sempre que acontece alguma coisa, que ele é lembrado, aí a gente passa para eles, a gente tenta mostrar para eles que a gente ainda tem voz, sabe? Ainda tem um fôlego. Sim. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês e parabéns pelo trabalho, que ficou muito legal. Obrigada, nós que agradecemos. Vocês querem deixar algum contato? Pode ser o e-mail, né? Pode qualquer coisa mandar para o meu e-mail, que é rebecacmdias@gmail.com. E aí eu encaminho para as outras meninas. E se você tem um trabalho legal aí no seu portfólio, manda pra gente, você pode vir aqui e apresentar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esquece de curtir a nossa página no Facebook no endereço facebook.com/Espaco Universitário SP. Agora a Gabi vai ler mais um trechinho do cordel pra gente. Tchau! Gostava de alegria, dessa arte de criar, com a sua maestria, na hora de publicar, livro que divulgaria a cultura popular. Ariano Suassuna, homem de grande valor, vai deixar uma lacuna, esse grande escritor. De tribuna em tribuna, da cultura um defensor. Sempre esteve na tribuna, o jornal noticiou, Ariano Suassuna faleceu e nos deixou, deixando essa lacuna, mas o seu nome ficou. Eu o conheci de perto, lá na casa dos meus pais, cidade Taperoá, das raízes culturais. E quando eu voltar lá, os três não encontro mais. Quando ia a Taperoá, sempre fazia visita. Meu pai e minha mãe, que ficava muito aflita por receber Ariano, homem de alma bonita.